exatamente algo que a gente vai gostar tanto de ler, porque justamente é um livro que ele está muito presente com leis, com mandamentos. Ele fala detalhadamente sobre os rituais, sobre como os sacrifícios devem ser feitos, como é a questão do sumo sacerdote entrando no Santo dos Santos. Então, é exatamente algo que a gente vai ter. Se eu gosto de Levítico, eu vou ler Levítico. Mas eu acredito que quando a gente terminar hoje, espero que todos olhem para Levítico de uma forma diferente, assim como eu passei a olhar, tá bem? Então, muitas pessoas, eu incluído por muito tempo, achei Levítico um saco. Eu ia fazer a minha leitura bíblica anual, então eu começava Gênesis, Êxodo. Aí chegava em Levítico, 3 versículos, não, lê depois, vai para o próximo. E continuava, porque a gente tem essa noção de que ele é um livro difícil, que ele é um livro desgastante, principalmente se a gente vai ler numa versão Almeida, que é uma versão mais rebuscada, ele vai começar com as palavras mais difíceis, a gente não consegue entender direito. Então, a gente acaba tendo esse paradigma existente, fixado na nossa cabeça, mas se a gente olhar um pouquinho mais no detalhe, a gente vai ver que Levítico ele é um dos livros mais citados no Novo Testamento. Jesus, quando ele vai falando dos seus ensinamentos e na sua jornada ministerial, ele vai citar muita coisa que está em Levítico. Um exemplo desse vai ser Levítico 19, onde ele vai falar: Santo sereis porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. E Jesus fala isso. Jesus cita isso lá no Novo Testamento. Certo? Então, qual é o nosso próximo aqui? Então pronto, por que Levítico importa? A gente tem essa noção de que é difícil de entender, que é um livro chato, que é irrelevante, que é só um monte de regra antiga, que é sacrifício que a gente não precisa mais fazer, porque Jesus veio e salvou a gente, glória a Deus, aleluia. Mas, na verdade, ele é um dos livros mais citados no Testamento. Jesus cita Levítico 19. Ele é fundamental para a gente entender a obra de Cristo, porque, aí eu vou dar um spoilerzinho do que a gente vai falar mais na frente, porque Jesus ele veio para ser o quê? Como? Salvador, mas ele salva como? Sim. Oi? Através do sacrifício. Através do sacrifício. Então, se a gente tem Jesus, que ele veio para nos salvar através do sacrifício, e a gente tem um livro que fala sobre o sacrifício, isso está conectado de alguma forma. Não é possível. Certo? Então, é fundamental para a gente entender a obra de Cristo, porque Jesus ele veio para ser o nosso sacrifício vivo. Certo? E ela Levítico também ajuda a gente a entender a santidade e o caráter de Cristo. Porque, mais uma vez, ele veio como Cordeiro Imaculado, Cordeiro Perfeito, Sacrifício Santo, Sangue do Cordeiro, e assim por diante. Tá? Então, algumas informações básicas. O Pentateuco, a gente entende que foi escrito por Moisés. Ali na linha do tempo, a gente tem mais ou menos 1400 antes de Cristo, depois do êxodo do Egito. Tá? E então, obviamente, entre Êxodo 40 e Números 1, é um período ali que a igreja está no Monte Sinai, e a gente tem esse registro. Tá? Então, na verdade, antes da gente passar para esse, vamos só passar um pouco aqui, por período. Então, só para a gente recapitular um pouco, né? A gente tem o êxodo do Egito, que eu acredito que vocês viram nas últimas aulas, certo? Então, lá do capítulo 1 até o capítulo 15, a gente vai ter o êxodo do Egito, a saída do povo de Deus. Êxodo 19 já tem a chegada no Monte Sinai, certo? Tem o recebimento da Tábua da Lei, dos 10 Mandamentos, lá, Êxodo 20, começando até o final do capítulo, vai ser tratado sobre isso. Bem como a construção do tabernáculo. A partir de Êxodo 25, também até o final do capítulo a gente vai ter isso. E aí, já em Números, já vai começar a saída do Monte Sinai, e aí spoiler para a próxima aula, que vai ser de Números. É a saída já do Monte Sinai em direção a Canaã. Certo? Então, entre esse construção do tabernáculo, recebimento das leis e a saída para eles começarem a Monte Sinai, a gente vai ter Levítico, que se a gente parar para analisar direitinho, ok.
O Senhor deu lei pra gente. O Senhor pediu pra gente construir um tabernáculo, uma estrutura para que a gente possa oferecer sacrifícios. Como é que a gente faz tudo isso? Então ele vai orientar a gente. E ele orientou. Tá? Então, agora a gente pode avançar. O tema central de Levítico vai ser santidade. Então, a gente vai ter ali justamente o santo serei porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo, lá no Levítico 19. A gente tem a frequência de que essa palavra ela é mencionada. Então, a palavra santo ela vai aparecer mais de 150 vezes lá em Levítico, certo? E a gente tem também o significado. Então, santidade, e eu lembro que a gente falou sobre isso em outra aula da EBD que eu tive o prazer de estar aqui com vocês. A gente falou sobre a justificação, a glorificação. A santidade ele vai ser justamente essa separação por Deus. A gente é separado por Deus de algo, certo? E também é refletir o caráter de Deus. Então, a gente é separado por Deus. Por quê? Porque a gente tem que refletir o caráter de Deus, certo? Então, tudo é uma construção. Tá? A estrutura do livro. Então, a gente consegue dividir Levíticos em basicamente 5 partes. Gente, se alguém não conseguir... Tá dando para ler aí atrás, dá para enxergar direitinho, mais ou menos. Então, vamos fazer um trabalho duplo. Então, a gente consegue dividir o livro de Levíticos em 5 grandes blocos. Certo? O primeiro bloco vai ser do capítulo 1 ao capítulo... Tá melhor? Aqui. Então vai ser justamente o capítulo 1 ao capítulo 7. E aí, o tema principal dele vai ser justamente ofertas e sacrifícios. Ok? Então é o caminho de acesso a Deus que a gente vai ter através dos sacrifícios. Tá? É aqui também que vai estar registrado a questão de como, na verdade, é através disso, outra forma que a gente pode falar isso na verdade é como o pecador ele pode se aproximar do Deus que é santo. Dá pra perceber aqui? Como o pecador se aproxima de um Deus santo e o caminho de acesso a Deus através do sacrifício. A gente já consegue montar uma conexão aqui. Tá? E aí, no capítulo 7, a gente vai ter os 5 tipos de ofertas e sacrifícios diferentes que são descritos lá. A gente vai chegar lá. Tá? A segunda divisão vai ser o capítulo 2, que é justamente dos capítulos... calma. O bloco 2 vai ter os capítulos 8 a 10. E esses capítulos vão falar sobre o sacerdócio. Vai ser o sacerdócio. Tá? Que também é outro tema muito importante, que a gente vai ver também depois lá no Novo Testamento, que Jesus vai falar que nós somos sacerdotes de Cristo. Então também é outra conexão relevante a gente entender e que o livro de Levíticos vai ajudar a gente a compreender mais para frente também. Tá? Então, o sacerdócio naquela época vai ser basicamente os mediadores entre Deus e o povo. E é aqui que a gente vai ver a consagração de Arão e os filhos dele. Vai ser aqui que a gente vai entender, vai ver o início do ministério sacerdotal de forma efetiva através de Arão e seus filhos. Vai ser aqui que a gente vai ver o relato de... como é o nome, meu Deus?
Nadab, certo? Do fogo estranho. Nadab e Abiú. Exatamente. É aqui que a gente vai ver isso, certo? Terceiro bloco vai ser dos capítulos 11 a 16. E aqui ele vai tratar das leis da pureza. Então, a distinção entre limpo e imundo e sujo. Ele vai falar aqui sobre a questão dos alimentos, que é quais são os tipos de alimentos que são puros e impuros, que pode e que não pode comer. É aqui que ele vai falar da questão das doenças, da lepra. É aqui que ele vai falar sobre o parto e assim por diante. E é aqui também que ele vai falar especificamente no capítulo 16 sobre uma data muito importante naquela época. Só deixa eu confirmar o nome aqui, que é um nome bem... o Yom Kippur, que é o dia da expiação. Certo? É o dia da expiação, Yom Kippur. Era uma... Escrevi certo? Que mais pra frente vai ser justamente no Novo Testamento, com Jesus vai ser a expiação dele, né? Ele vai ser a expiação, vai ser a expiação pelos nossos pecados. Quarto bloco vai ser os códigos de santidade. Então, do 17 até o 26, ele vai falar sobre santidade. E a gente pode ver que existe uma correlação aqui. Certo? Vai existir. Aqui ele está falando sobre leis de pureza, o que é sujo, o que é limpo, o que a gente pode comer, o que não pode. Vai falar sobre dia de expiação. E logo depois ele vai falar sobre o quê? Santidade. E santidade vai ser separação por Deus. Vai ser refletir o caráter de Cristo. Então, isso aqui vai estar muito conectado. É aqui também que ele vai falar muito sobre o aspecto moral, social, religioso. É aqui que ele vai falar muito do amarás o teu próximo contra ti mesmo, como a ti mesmo, que é o correlação que a gente consegue fazer, que é lá em Levíticos 19, certo? E é aqui também que ele vai falar, vou destacar isso aqui, que são as festas anuais. Certo? Então, a gente tinha festas anuais lá. O dia dos pães asmos, a Páscoa, o que viria a ser o Festival de Pentecostes, assim por diante, tudo começa já nessa época. E por último, o capítulo 27, que ele vai falar justamente dos votos e consagrações. Tá? João, como assim votos e consagrações? Aqui ele vai falar sobre esses votos e consagrações no sentido de dedicação voluntária a Deus, ao serviço, ao sacerdócio, assim por diante. Então, quando a gente olha para essas divisões e sobre os temas dela, a gente consegue enxergar que isso vai ser nada mais nada menos do que um ensino sobre o caminho até Deus. Tá?
o caminho até Deus. Então, a oferta de sacrifícios, o sacerdócio, as leis da pureza, dia da expiação, vou falar sobre santidade, sobre as comemorações anuais, que a gente vai ter que aplicar o sacrifício, e sobre os votos e consagrações, que vai ser algo voluntário, é um caminho, ele está fazendo um caminho que existe para Deus e, consequentemente, vai levar Jesus lá na frente. Então, aqui, a gente falou dos 5 tipos de sacrifício. A gente citou brevemente, certo? 5 tipos de sacrifícios. Tá? Tá meio pequeno aqui, mas a gente vai anotando aos poucos. Não dá pra ler direito, não. Dá não? É porque vocês estão lá atrás. Mas só vir pra frente, galera do fundão, dá pra ver. Azul é melhor. Azul tá ótimo. Porque ainda bate a luz aí complica mais. Tá tranquilo. Então a gente vai ter 5 tipos de ofertas principais que ele vai descrever lá de Levíticos 1 a 7. A primeira delas vai ser o holocausto. Certo? Lá em Levíticos 1, ele já vai falar sobre o holocausto. E aí, qual vai ser o propósito do holocausto? Vai ser a expiação geral e a consagração total. Certo? Ah, João, como é que isso aponta para Cristo? Porque Cristo se entregou de forma completa por nós. Cordeiro perfeito. O Cordeiro perfeito. Então, se a gente tem um sacrifício, que é o holocausto, no Antigo Testamento, que o seu propósito era a expiação geral, ou seja, era o perdão dos pecados, e a consagração total do povo, Jesus entra nisso como? Ele foi o sacrifício perfeito, total, completo, para a nossa expiação e a nossa consagração. Tá fazendo sentido? Só uma posição, se eu puder. Lembrando que Levítico é a lei, e Jesus ele fala que ele veio para que a lei se cumpra nele. Exatamente. Perfeito. Ótima colocação. O segundo tipo de oferta vai ser a oferta de manjares. Tá? Ah, lembrando, o holocausto ele era obrigatório. Ele tinha que acontecer. Certo? Ele era obrigatório acontecer. Já a oferta de manjares ele era algo mais voluntário. Por quê? Porque era algo de gratidão, era uma oferta que você fazia quando você estava em comunhão com a sua família, com um conjunto de famílias. E está lá em Levíticos 2, capítulo 2. E como é que ele aponta para Cristo? Porque é a vida perfeita de Cristo. É a gratidão. Quando a gente vai para a Eucaristia, a gente dá o quê? Graças. Graças a Deus. A gente tem um momento de ação de graças. Certo? A terceira oferta vai ser a oferta pacífica.
essa oferta pacífica, o propósito dela é justamente paz com Deus. É o nosso momento de paz com Deus, de comunhão, e também é uma oferta voluntária. A gente faz de acordo com a rotina, com o momento que a gente tiver, e etc. O que eles faziam, no caso. E aponta para Cristo como? Porque Cristo é a nossa paz. Está lá em Efésios 2. Cristo é a nossa paz. Então, a oferta pacífica ela vai apontar para Cristo dessa forma. Tá? A quarta é a oferta pelo pecado. E aí, isso aqui literalmente é Levítico 1, 2, 3, 4. E aí essa oferta, ela vai ser uma expiação pelos pecados não intencionais. E aí isso vai ser algo obrigatório. Vai ser já uma oferta obrigatória, que vai estar dentro dos sacrifícios nas comemorações. Ah, João, mas qual é a diferença então? Por que a gente tem um holocausto, que é a expiação geral, se a gente vai ter uma outra que é a expiação pelos pecados não intencionais? Aí eu posso fazer outra pergunta para você. Então, por que a gente faz a confissão no culto? Muitas vezes a gente pecou sem querer. Ou, sem querer é uma prova, mas assim, a gente fez no calor do momento, mas depois a gente se arrepende e não teve intenção. Ou a gente está tendo dificuldade de lidar com algo na nossa vida e a gente precisa pedir perdão por isso. Isso não é algo, muitas vezes, não é algo intencional, no sentido de que a gente premeditou, não. Domingo eu vou fazer tal coisa. Teodoro, né? A pessoa fez e não sentiu nem às vezes que estava fazendo, né? Exatamente. Prejudicando o Então, essa é a oferta pelo pecado. Então, você está, Senhor, aquele pecado que eu fiz, por favor, perdão por isso, certo? E aí, como é que isso aponta para Cristo? Porque Cristo morreu por todos os nossos pecados, certo? E o quinto é pela culpa. E aqui também, muito parecido com a oferta pelo pecado, vai ser sobre, como se fosse um tipo de reparação por transgressões específicas, certo? Vai ser por algo específico, uma transgressão específica. Talvez não seja necessariamente um pecado, mas foi uma transgressão moral, uma transgressão social, uma atitude ruim que você teve com algum conhecido. E aí essa transgressão, essa oferta vai ser para reparar isso, certo? Como é que aponta para Cristo? Porque Cristo, ele levou com ele todas as nossas culpas. Tá? Tá fazendo sentido até agora? Sim. Tá todo mundo acompanhando? Amém. Amém. Então, elementos comuns que a gente vai ter nos sacrifícios. Imposição de mãos. E essa imposição de mãos é nada mais do que uma identificação com o sacrifício. Tá? A gente vai ter a morte do animal, onde o animal está substituindo a gente. Certo? Então, a morte do animal é a substituição pelo pecador. Aí vai ter o derramamento de sangue, certo? Que é a vida dada em expiação. E a gente vai ter a queima no altar, que é justamente, efetivamente, a oferta aceita por Deus. Tá? Então a gente tem a imposição de mãos no sacrifício. A gente vai ter a morte do animal, que é a substituição pelo pecador. O derramamento de sangue, porque é a vida dada em expiação. E a queima no altar, que é a oferta aceita pelo Senhor.
estava oferecendo? Quem soltava o fogo na oferta. Era quem estava oferecendo, sabe? Sim. Só que aí geralmente o que acontecia? Daí vai depender muito da oferta, né? Mas tinham ofertas que o sacerdote fazia em favor do povo. Então ele ia lá no tabernáculo e ele fazia o sacrifício em nome do povo de Deus. Agora, oi? Era uma vez por ano. Geralmente é uma vez por ano. Agora, existiam, por exemplo, principalmente os voluntários ou alguns outros específicos, que, o da Páscoa, por exemplo, cada família se reunia e pegava um cordeiro que não tinha defeito e era o melhor, e ele fazia, sacrificava e botava para alimentar, e etc, etc. Então, vai depender muito. Pode ser tanto a pessoa em nome da família, a pessoa por ela, pode ser o sacerdote em nome do povo, vai depender muito do propósito e de qual oferta era feita. Obviamente, quando a gente vai falar de Jesus, a gente está falando dele pela gente, não está fazendo dele por ele. Então é ele, o sumo sacerdote, em favor de nós, o povo de Deus. Amém? Amém. Tá, bom. Só para a gente meio que resumir a questão de como Levítico aponta para Cristo, certo? Então, em Levítico a gente tem sacrifícios diários, ou sacrifícios periódicos, sacrifícios anuais, que dependendo do período de tempo ele teria que acontecer obrigatoriamente. Já em Cristo a gente tem um sacrifício eterno, é para sempre, certo? Em Levítico a gente vai ter o uso de animais inocentes, porque o animal não tem nada a ver com o nosso pecado que a gente fez, certo? Já em Cristo, a gente tem o Cordeiro de Deus. Aleluia. Em Levítico, a gente tem o uso de sangue de animais. Já em Cristo, a gente tem o sangue precioso de Jesus. Em Levítico, a gente tem um sumo sacerdote que, por ser humano, ele é falível, ele pode errar, como a gente tem registro de que aconteceu, certo? Já em Cristo, a gente tem um sacerdote perfeito. E Cristo era perfeito. Cristo era o sumo sacerdote. Em Levítico, a gente tem a expiação temporária. Por que temporária? Porque todo tempo a gente tem que fazer. De ano em ano, de 6 meses em 6 meses, de dia em dia, de semana em semana. Em Cristo, a gente tem a redenção eterna. Então, quem foi que falou do... Sermão e sacrifício ali, né? Nadab Abiú. Oi? Você perguntou do Nadab Abiú. Não. Quem foi que falou do... Ai, meu Deus. Eu vim para cumprir a lei. Ele. Foi você, não foi? Pronto. Então, ó, eu vim para cumprir a lei. Tudo que Jesus fez estava na lei. O problema é, a lei que os fariseus na época eles estavam observando já não era essa lei que Jesus estava obedecendo. Calma, eu falei de uma forma meio... Eu entendi. Você quer dizer que a lei que eles estavam vendo era porque a lei iria se cumprir em Cristo, mas eles queriam que você cumprisse dessa forma, e não em Cristo. Exatamente. Eles estavam interpretando essa lei como se isso aqui precisasse continuar acontecendo dessa forma. Mas Cristo ele veio para cumprir, mas com uma temporalidade eterna, com sacrifício perfeito, com o eterno, com o Cordeiro de Deus, com sangue precioso, para que não precisasse mais, certo? Eu falei, e quando eu falei, eu disse, meu Deus, eu vou causar um monte de trabalho para o pastor Marcos depois, não. Ok? Alguma dúvida? Deu para entender, apesar da minha confusão aqui? Tá, aí eu pergunto pra vocês, como é que a gente consegue entender que Jesus cumpriu todos os 5 tipos de oferta? Se a gente está dizendo
que não precisa mais acontecer, certo? Que aí não precisa mais todo ano, toda semana, todo mês, todo não sei o que, fazer os sacrifícios, que foi realizado um e não precisa mais. Como é que ele cumpre todos esses 5 tipos? Eu acredito que é assim. Primeiramente, ele fala que ninguém vai ao Pai senão através dele. Certo. Então, ele é o sacrifício por o seu cordeiro perfeito. Segundo, ele derramou o sangue dele para nos salvar e nos redimir. Terceiro ponto, a partir do momento que você confessa para ele, é ele quem nos justifica junto ao Pai, através do sacrifício próprio que ele fez. Né? Então, assim, se você tem culpa e você confessa, ele já se deu em sacrifício. Se você pecou e você confessa, ele já se deu em sacrifício. Se você está grato e você agradece, ele já recebeu a sua oferta de gratidão, porque o seu sentimento é o seu coração. É onde ele está localizado nas nossas vidas, né? Seria a nossa oferta de manjares em si. Eu penso dessa forma. Então, assim, o holocausto, a gente até já falou isso, né? Ele se entregou totalmente para o Pai, certo? Os manjares, Jesus, ele viveu uma vida perfeita, sem pecado. Pacífico, ele que nos reconciliou com Deus. Isaías fala que agradou a Deus moê-lo. Exatamente. Então, pelo pecado, ele levou os nossos pecados, ele lavou os nossos pecados. E pela culpa, ele pagou toda a nossa dívida. Certo? Então é assim, é dessa forma que Jesus cumpre todos os 5 tipos de oferta. Amém? Amém. Amém. Deixa eu só dar uma olhada no tempo aqui. Ai, meu Deus. Bicho, ficou bem pequeno isso aqui. Vamos ajudar os irmãos. Então, o sacerdócio. Aqui ele vai dizer qual vai ser a função do sacerdote. Eram 5 funções principais. Eles eram os mediadores. Ok? Eles ofereciam sacrifícios. Eles ensinavam a lei. E eles que declaravam o que era limpo e o que era sujo ou imundo. Não, o terceiro ali é o quê, irmão? Ensinavam a lei. Tá? E aí tem o relato de Nadab e Abiú, que ofereceram um fogo estranho e morreram. Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui em Levíticos 10. Levíticos capítulo 10. Começa no primeiro, né? Vamos ler juntos aqui rapidinho. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e apresentaram fogo não autorizado diante do Senhor, ao contrário do que lhes havia sido ordenado.
Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, e eles morreram diante do Senhor. Moisés disse a Arão: foi isto que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo, glorificado serei. Certo? Então, a gente tem um vislumbre aqui sobre a importância de se mostrar apropriadamente para o Senhor. Então, se eles iam entrar no tabernáculo, eles tinham que estar vestidos de alguma forma, eles precisavam estar limpos de uma forma, eles precisavam apresentar o sacrifício de uma forma, o fogo tinha que ser de uma certa forma. Por quê? Porque ali dentro o Senhor se manifestava de forma santa, de forma glorificada. Então, se algo sai diferente, que não vai ser santo, que não está de acordo com o padrão do Senhor, não tem lugar ali para isso. Faz sentido? Já aqui no Yom Kippur, era o dia mais sagrado. Certo? Deixa eu ver se eu estou deixando alguma coisa passar aqui nas minhas notas. Ah, tá. Só pra gente encerrar essa questão do sacerdote aqui. Como é que Jesus se cumpre nisso? Jesus, ele era o nosso sumo sacerdote, por quê? Porque ele era o sacerdote perfeito, santo, sem pecado, tá lá em Hebreus 7. Também lá em Hebreus 7, sacerdócio perpétuo, eterno, e que ele intercede por nós. E lá em 1 Pedro 2, 9, diz que nós somos o sacerdócio real. Então a gente tem acesso direto a Cristo. Certo? Voltando ao Yom Kippur, que era o dia da expiação. Então, esse dia aqui era o dia mais sagrado. Por que ele era o dia mais sagrado? Porque era o único dia em que o sumo sacerdote ele entrava nos santos dos santos. Putz, era para eu ter trazido uma fatinha do tabernáculo. Mas enfim. Dentro da estrutura do tabernáculo, como Deus mandou criar, eu vou fazer algo bem... Vamos tentar fazer um negócio minimamente relevante. Dentro da estrutura do tabernáculo, era como se tivesse várias subdivisões. Então tinha uma área que levava a outra área, e aí tinha a última área. E era nessa área aqui que era o Santo dos Santos, certo? Que é onde o sumo sacerdote se via diante da presença real de Deus e assim por diante. Então era nesse dia, era o único dia que o sumo sacerdote entrava nesse local, tá? Entrando no Santo dos Santos. Só ele podia entrar, né? Só ele podia entrar. Apenas ele. E aí ele tinha que passar por toda a preparação, né? Que inclusive está relatado lá na consagração de Arão. Então a lavagem com água, ele se lavava com água, as vestes eram especiais, tinha que ser ungido com azeite, tinha que levar o sacrifício e assim por diante. Certo? E aí tinha 2 bodes, tá? Tinham 2 bodes. Um bode era sacrificado para expiação, certo? E o outro era o que era chamado do bode emissário,
que ele levava os pecados para o deserto. Então ele soltava o bode e o bode ia para o deserto. Morreu no deserto. Morreu no deserto. E o bode, a simbologia era que o bode levava os nossos pecados com ele e morria com eles lá no deserto. E o outro bode, o bode sacrificado, era morto como expiação pelo pecado do povo. Tá? E aí os dois, Jesus cumpre, como a gente falou, né? Então, Jesus cumpre. Era um carneiro e bode, não? Eita, eu acho. É porque a gente fala carneiro O bode mas é pro deserto, né? E o O carneiro bode é era pro deserto, o sacrificado. carneiro é que é pro altar. Pronto. E é verdade, foi bom. Bem lembrado. Vou até mudar aqui depois. É porque dependendo da onde você estuda, ele meio que coloca carneiro e bode quase como a mesma coisa. Aí a gente tem essas confusões. E aí Jesus, ele cumpre os dois. Então ele morreu pelos nossos pecados na cruz e ele levou os nossos pecados completamente embora. Então o cordeiro e o bode são representados por Cristo nas suas duas formas, tá? E Jesus, ele cumpre esses dois papéis. Em Hebreus 9 ele vai dizer, né, que Cristo entrou no Santo dos Santos celestial de uma vez por todas. Ok? Tá. Levítico 23, já indo lá para a parte de santidade. Levítico 23, ele vai apresentar as festas sagradas que vão apontar profeticamente para Jesus. São 7 festas anuais que a gente tem destacadas aqui em Levítico. Então é a Páscoa, certo? Qual é o significado histórico da Páscoa? A libertação do Egito, que a gente viu lá em Êxodo, certo? Como é que isso aponta para Cristo? Porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascal santificado, ou sacrificado, desculpa. A gente tem a festa dos pães asmos, que representa a saída apressada do Egito. Como é que isso aponta para Cristo? Porque nessa festa, os pães asmos, ele significa pureza, porque o pão ele é feito sem fermento. Ele é o pão puro, é só a massa do pão. O pão não cresce, é só o pãozinho, a massa do pão. E aí ele vai representar a pureza, né? Sem fermento do pecado. O fermento representa o pecado nesse sentido. Então, Cristo, ele é puro, ele é sem pecado. Então, aponta para Cristo dessa forma. A festa das primícias, que era a primeira colheita. Então, todo ano eles tinham o ciclo de colheita. E quando chegava nesse período, era a primeira colheita do ano. Certo? Então, vai ser representada ali pela ressurreição de Cristo, que é a primícia dos que dormem. Tá? A festa de Pentecostes. Tá? Pentecostes não foi algo que aconteceu lá porque depois que a língua de fogo desceram do céu e Pedro pegou por 3.000 pessoas. Pentecostes não nasceu dali. Já existia uma festa de Pentecostes que acontecia e nessa festa aconteceu tudo isso. Então hoje, só para a gente ter clareza do que significa. Que era a colheita do trigo, tá? Era a época da colheita do trigo lá. E aí sim a gente faz a correlação Cristo, que é o derramamento do Espírito Santo. Depois que Jesus morre e ressuscita, subiu ao céu, se está direita de Deus Pai, acontece Pentecostes em Atos 2, que é o derramamento do Espírito Santo, tá? E aí a gente tem algumas festas que teoricamente são as festas que ainda virão, certo? Que existe no calendário judeu, são festas anuais, mas que representam algo que ainda vai acontecer. Então tem a festa das trombetas, que teoricamente vai representar a segunda vinda de Cristo, que ainda vai acontecer, Jesus vai vir novamente. Que essa festa das trombetas, ela é a festa do ano novo, efetivamente, deles. Certo? É um novo ano, um despertar. A festa da expiação, que era uma festa de perdão nacional, certo? E aí vai representar a obra expiatória de Cristo, a
obra completa do Senhor, e a festa dos tabernáculos, que era o significado histórico é a peregrinação no deserto, certo? E aí, como é que aponta para Cristo? Porque Deus habita entre nós eternamente. Amém? E aí, as 4 primeiras, a gente entende teologicamente que elas já se cumpriram na primeira vinda de Cristo, e as últimas 3 apontam apontam profeticamente para o futuro com a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Certo? Como é que está o tempo? Então, como é que a gente pode aplicar Levíticos hoje? Então, os sacrifícios e rituais que a gente tem, que eram as leis cerimoniais antigas, elas foram cumpridas em Cristo. A gente não precisa mais fazer elas, certo? Mas a gente aprende sobre Cristo através delas, que é justamente o que a gente buscou fazer aqui hoje. A gente aprende sobre Cristo através delas. E aí a gente tem a lei moral, certo? Que está lá em Levítico também. Que é falar mais sobre o caráter de Deus do que sobre os sacrifícios. Que aí vai ser, ela permanece válida, ela continua vigente, a gente ainda tem que... Os 10 mandamentos, por mais que Jesus condensou ele em 2, eles continuam válidos para nós. A gente não pode matar, a gente não pode adulterar, a gente não pode... a gente deve honrar os nossos pais e as nossas mães e assim por diante. A gente continua válido, a gente acredita neles, certo? Que está lá em Mateus 5, inclusive. Tá? Aí, como é que a gente pode entender? A gente chegou à conclusão que o tema principal de Levítico é santidade, lá no começo. Certo? Então, como é que a gente pode entender santidade hoje, já que a gente está fazendo essa correlação? A separação, então a gente precisa se separar, ou através do Senhor, pedir para que Ele nos ajude a que a gente se separe dos padrões e do pecado do mundo, tá? Lá em Romanos 12, Paulo vai falar sobre isso também. A consagração, então a gente precisa se consagrar no sentido de a gente precisa dedicar a nossa vida a Deus, a gente precisa viver completamente para Deus. Paulo também vai falar sobre isso lá em Romanos 12. Tá? E a gente precisa sempre buscar a transformação. Por que buscar, João? Porque ela não vai vir por nós, ela vai vir pelo Espírito Santo. Então a gente vai agir, vai ser fiel, vai ser obediente, vai buscar ser santo, vai buscar ser separado, vai buscar se consagrar, e é através disso que o Espírito Santo vai agir em nós para que a gente tenha essa transformação. Tá fazendo sentido? Sim. Então, o nosso acesso a Deus, que antes, no Antigo Testamento, era onde apenas o sacerdote poderia fazer isso, através da entrada no tabernáculo, no Santo dos Santos, no Santíssimo. Agora, todos nós somos sacerdotes. Certo? Lá em 1 Pedro diz isso. Antigamente, a gente tinha um medo e um temor de Deus que não era um medo e um temor tão reverente, podemos assim dizer. A gente, muitas vezes o povo de Deus tinha medo porque sabia que se não cumprisse a lei, o Senhor ia incinerar eles. Como aconteceu quando Moisés desceu lá do monte com as leis e o povo estava adorando o bezerro de ouro. E aí Moisés falou, quem está com Deus vem para cá, quem não está, não vem. E aí quem não veio, o Senhor queimou. Certo? Hoje, a gente tem esse temor, obviamente, a gente tem que ter o temor de Deus, mas é um temor com reverência. E também com ousadia, porque Ele está conosco, a gente tem acesso a Ele. Com confiança de que, com o Espírito Santo através de nós, a gente vai conseguir ser um cristão melhor, a gente vai conseguir impactar a vida das pessoas, a gente vai conseguir levar o Evangelho dele. Certo? Antigamente, o nosso acesso a Deus vinha através de rituais complexos. A gente começou falando que o livro de Levítico é meio chato, porque ele vai detalhar
minuciosamente como é que era os sacrifícios. Hoje, o nosso sacrifício é através de Cristo Jesus. O sacrifício. Certo? Antes, a gente tinha o véu que separava o santo dos santos. Hoje, esse véu foi rasgado por Jesus. Está lá em Mateus 27. Certo? Jesus rasga esse véu. E no Antigo Testamento, os sacrifícios diários eram necessários. E agora o sacrifício eterno e perfeito foi feito, que foi Jesus. Amém? Amém. Estou perdendo alguma coisa aqui. Chegamos na parte. Deixa eu ver se vai falar aqui. Não. Que eu falei que um dos nossos objetivos era sair daqui apreciando Levítico. Então, João, como é que a gente vai apreciar Levítico agora? Através da nossa gratidão. Por quê? Porque Levítico nos ensina a gravidade do pecado, a ponto de que, no Antigo Testamento, um animal inocente precisaria ser sacrificado para que a gente pudesse ser expiado, ser perdoado pelos nossos pecados. A gente sabe o custo do perdão, que era o sangue, o sacrifício. A gente enxerga mais ainda a perfeição de Cristo, porque Ele é um sacrifício eterno. Todos os cordeiros, todo o sangue derramado, desde aquela época até a vinda de Jesus, é representado por Jesus. E os que precisariam ser feitos mais perfeitos. Esse é o tamanho da perfeição de Cristo. A gente vê, através de Levítico também, que a suficiência está na cruz, porque foi consumado. E a gente consegue ver cada vez mais a graça imerecida, porque hoje a gente tem acesso livre a Deus, por causa do sacrifício de Jesus, por causa do véu rasgado, por causa do sacrifício eterno e perfeito. Certo? Então é a graça imerecida. Certo? Então tá aqui, ó, um desafiozinho para vocês, professor, não pode deixar de ter tarefa de casa. Então, tarefa de casa, vamos aplicar os 10 mandamentos hoje, certo? Então, colocar em prática o princípio de Levíticos 19. Honrar os seus pais, aqueles que ainda os têm vivos, obviamente. Praticar a verdade absoluta, sem mentiras, certo? Exercer a justiça no ambiente de trabalho, amar o seu próximo como a nós mesmos, tá? Como um ato concreto de bondade e demonstrar respeito. Aqui a gente fala especificamente, botei especificamente de idosos, mas é com todos, com o próximo, com o nosso colega na igreja, com o nosso colega no trabalho, com aquela pessoa que gritou com a gente, com a pessoa que cortou a gente no trânsito, deu uma buzinada e assim por diante. Tá? Amém? Amém. É isso, gente. Alguém tem alguma dúvida?